A paz, igreja. Amém? É muito bom estarmos na presença do Senhor, sempre. Deus sempre se manifestando e tocando em nossas vidas. Última vez que eu estive ministrando aqui no culto, meus queridos, eu estava pregando sobre ser refinados no deserto. Quero dizer aos irmãos que dentro desta mensagem eu estou trazendo um pouco de um testemunho daquilo que eu tenho vivido. E hoje eu estarei continuando dentro dessa mensagem. Na verdade, é algo que eu tenho vivido, experimentado do Senhor. E eu dividi, na verdade, em 3 tópicos esse estudo. Então, numa outra oportunidade que eu tiver, eu finalizo essa mensagem. Mas antes de eu estar trazendo a segunda parte dessa mensagem, eu gostaria de... Eu não sei se é a palavra correta, eu estava pensando, eu me enrosquei um pouco, pastor. Não é uma satisfação, uma explicação. É dizer assim, sabe, primeiramente que eu sou muito feliz por saber que eu sou amado e querido aqui por vocês, amém? Alguém aqui não ama o pastor Rodrigo? Se manifeste agora, ô glória. A sinceridade é sempre a melhor coisa, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico feliz em saber que pessoas se preocupam comigo. Que pessoas, às vezes, observam o pastor Rodrigo quando chegou aqui na igreja, e é o meu natural, uma pessoa que gosta de brincar, gosta, às vezes, até de provocar, às vezes até extrapola um pouco, o Rogério sabe muito bem como que é isso, mas é o espinho na tua carne, problema seu com Deus, não é comigo. Mas eu queria dizer algumas coisas, porque eu percebo tanto o carinho quanto a falta de percepção. E não pense que eu estou te acusando, jogando nada aqui, usando o altar para fazer isso. Mas, como eu falei, eu acho que o natural meu é uma pessoa alegre, brincalhona, mas eu observo Deus em tudo. Exatamente em tudo. E eu estava até brincando ontem com a Dana em casa, né, que quando nós vemos Deus manifestando, e até o Bruno trouxe uma lição sobre isso para nós na Escola Bíblica Dominical, quando ele fala com Moisés. Os crentes mais pentecostais amam essa passagem, porque descreve que Deus ele veio através de uma sarça ardente, pegava fogo e não se consumia, e já vê o poder extraordinário de Deus, e já começa a entoar a voz mais alta, e alguns que falam em línguas falam, mas de repente nós vemos os tradicionais chegando e mostrando Elias, trancado numa caverna, e aonde o texto diz que veio o terremoto, veio o barulho, veio tudo, mas foi ali, na voz suave que ele ouviu de Deus falando ao coração dele. Então, uma coisa é certa, que vocês vão conhecer mais do pastor Rodrigo daqui para frente. Eu posso ter dias, isso não é bipolaridade, dias que eu estou ali feliz, pulando, louvando com alegria, o Rogério se segurando para ir ali comigo no fundo, e a Thalita não deixa. E vão ter dias que eu vou estar quieto, observando, e vendo aquilo que Deus está fazendo, está falando. Eu estou falando isso porque vieram falar, pastor Rodrigo, o senhor está desviado. E eu vou falar para vocês abertamente aqui no altar, eu estou desviado sim. E a cada dia eu procuro me desviar mais, da forma com que Jó fazia, se desviando do mal, irmão, sabe? Fugindo da aparência do mal. Saindo daquilo que é ruim, se desviando e virando o alvo mais perto de Cristo. Sabe, não pense que de repente o pastor Rodrigo, por questões de um dia estar pulando alegre, o outro dia está ali quieto, que ele perdeu a perspectiva daquilo que Deus faz, age e trabalha. Eu posso dizer que ao mesmo tempo eu sou um crente pentecostal e ao mesmo tempo eu sou um crente tradicional. A questão é, jamais perca a percepção daquilo que Deus faz. Jamais deixe de ouvir aquilo que Deus está fazendo. Mas há momentos que nós vamos passar, sabe, naquele auge da unção de Deus caindo, mas vão ter momentos que Deus vai falar de forma suave.
Então, eu estou falando isso para tranquilizar o teu coração. Não estou fora da presença de Deus. Estou vivendo etapas, momentos em que Deus se manifesta da maneira que Ele quer. O importante é que Deus seja louvado em qualquer situação que nós passamos. Um dia antes do nosso acampamento de carnaval, infelizmente eu estava sepultando uma tia. Meu pai ficou muito ruim. E todos sabem da situação que eu passo em casa. Quem presenciou aqui minha mãe domingo no culto, ela está a cada dia que passa. Se estiver assistindo, mãe, estou falando, mas eu quero profetizar na tua vida. Mas a cada dia que passa, infelizmente, ela tem tido pioras. E é uma situação que às vezes desgasta a gente. Situações de mortes, situações de saúde adversa, situações de incômodo, mas a questão é, a pastora falou muito bem aqui domingo passado, dizendo que não é a situação que a gente vive que faz a gente louvar a Deus, que faz a gente adorar a Deus. Eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso estar alegre cantando, eu posso estar chorando. O que eu preciso é, em toda situação, aprender a adorar a Deus que fez tudo e guia as nossas vidas. Amém? Cada um passa o seu deserto. Cada um passa as suas situações. Cada um passa as suas lutas. Cristo, Ele nos ensina sempre a entregar a Ele o melhor. Nós precisamos aprender a entregar a Deus a nossa vida. Entrega nunca será emoção, igreja. Entrega sempre será cruz. Sempre será renúncia. Sempre será seguir os caminhos que Deus trilha para nós. Então, eu gostaria de dar continuidade àquela mensagem. E hoje eu quero colocar como título, reconhecendo o meu propósito no deserto. Texto da palavra do Senhor, Oséias 13:5. Temos um slide aí. Eu usei a versão ARA, irmãos. ARA é Almeida Revista Atualizada. Geralmente eu gosto de usar NVI, mas porque ia sair um pouco do sentido daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E o texto diz assim: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Está pequeno ali? Ah, não, é que vocês estão olhando aqui, né? Eu estou olhando ali. Jesus, que Deus me perdoe mais uma vez. Mas vamos repetir o texto. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Qual o significado do deserto na vida do cristão? Qual que é o propósito de cada um de nós no deserto? Você já parou para pensar que pode haver um grande propósito de nós estarmos vivendo no deserto? Quando nós observamos a palavra do Senhor, é no deserto que encontramos grandes homens da Bíblia, que evidencia seu papel e quem seriam, na verdade, ao plano que Deus tinha na vida de cada um deles. Quantas pessoas passaram pelo deserto e foi algo providencial do Senhor, para que ali se manifestasse a glória e a vontade e o propósito que Deus tinha na vida de cada um deles. Abraão foi levado ao deserto para sacrificar seu filho, o filho da promessa, e ali ele aprendeu a confiar ainda mais no Deus que tudo provê. Moisés, ele foi conduzido ao deserto, e ali ele presenciou a sarça ardente, aquele acontecimento que prenunciava a permanente presença de Deus no meio do povo de Israel. Esse mesmo povo que por 400 anos viveu cativo no Egito, e quando sai do cativeiro, eles ficam 40 anos no deserto, ouvindo e aprendendo tudo aquilo que Deus queria ensinar e corrigir para que eles entrassem numa terra prometida. Quando nós aprendemos a caminhar com o Senhor e saber que Ele trilha os nossos passos, muitas vezes esse caminho será caminho de deserto. Se a gente chegar também para o Novo Testamento, nós vemos João Batista caminhando pelo deserto, ensinando e pregando e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus, Filho de Deus, foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo, para que pudesse ali mostrar que Satanás seria vencido de uma vez por todas.
Não há outro jeito. Podemos entender, então, que o deserto não é apenas um lugar de provação, um lugar de humilhação, mas também um lugar em que Deus nos leva para sermos preparados e mostrar ao mundo a excelência do seu poder e de sua soberania. Deus trabalha assim em nossas vidas. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Reconheça o seu propósito no deserto e faça essa pergunta para ti mesmo. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Eu queria fazer outra pergunta. Como você se reconhece no deserto? Como você se enxerga nesses momentos em sua vida? O deserto que vem em nossa vida. Numa visão clássica de deserto, nós podemos dizer que é um lugar infrutífero, um lugar que não encontramos nada que possa proporcionar alegria, prazer, felicidade. Nada pode ser capaz de amenizar a dor que a gente sente, ou às vezes até acalmar o estado de espírito. Mas se a gente também considerar alguns pontos, o deserto não é um lugar onde nós somos abandonados por Deus. O deserto não é um lugar onde nós ficamos frágeis e fáceis aos ataques de Satanás. Os filhos de Israel receberam uma promessa do Senhor maravilhosa. Deuteronômio 8:2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou pelo deserto durante esses 40 anos. Deus esteve com aquele povo. Deus esteve com todos aqueles que foram enviados ao deserto. Deus está comigo e com você. Deus, Ele não nos deixa só de maneira alguma. E ainda diz, olha, tu te lembrarás de todo aquele tempo que você passou no deserto. Por que nós precisamos lembrar desse tempo que nós passamos? O tempo em que fomos aperfeiçoados, o tempo em que nós experimentamos o cuidado e o carinho especial de Deus. Não estamos lá simplesmente porque fomos castigados, porque fomos deixados de lado, mas estamos sendo preparados para uma grande obra. O Senhor não para de agir na minha e na tua vida simplesmente porque nós entramos no deserto. É nesse momento que vem o preparo do Senhor e a condução. Sem Ele, nós nunca vamos chegar a lugar algum. Sem Ele, o povo de Israel jamais chegaria à terra prometida. Sem Ele, jamais Abraão conseguiria sair dali sem o filho dele estar vivo. Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Precisamos aprender a crer nessa palavra. Saber que o Senhor está conosco. O deserto nos forja, nos prepara. Nos faz chegar a lugares muito mais altos. Muitas pessoas passam por lá. E aonde eles vão ser capacitados e preparados para grandes missões. Em segundo lugar, deserto é lugar para descobrir quem realmente nós somos. Quem realmente eu sou. O deserto é lugar onde encontramos a nós mesmos. Nós nos redescobrimos nesse lugar. Quando nós estamos ligados ao Senhor, sabemos que é nessa situação que podemos estabelecer um propósito para a nossa vida. Como eu lido com essa situação? Como eu vivo dessa forma? A palavra do Senhor diz que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo está preparado pelo Senhor sobre nossas vidas. Nós encontramos diversas características no deserto. Podemos dizer que essas características que vêm, o que eu posso falar? Um lugar árido, um lugar seco, um lugar infrutífero, um lugar onde, infelizmente, não há, pela visão humana, perspectiva de vida, de solução. Talvez vivemos numa esterilidade terrível, e a gente se depara com essas situações porque estamos vivendo esse deserto. Às vezes, na vida de uma pessoa, é uma doença incurável. Às vezes, meu Deus, é o Senhor que está falando? Glória a Deus, fala, Senhor. Você me assustou, hein? Mas voltando aqui, irmãos, o pastor falou que é assim mesmo. Mas às vezes estamos enfrentando tantas dificuldades. Dificuldades que nos fazem entender que às vezes não enxergamos soluções. Um problema familiar muito forte. Momentos deprimentes, sentimental, angústias intermináveis.
às vezes física ou até psicologicamente, mas passamos por diversas situações que nos levam a esses momentos deprimentes. E quando o curso de nossas vidas toma esse aspecto, Deus ele quer nos ensinar suas lições importantes. No deserto, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Se vocês forem ver aqui, ó, é uma coisa muito interessante. Deserto no hebraico significa midbar, que vem da mesma raiz de dabihar, que significa falar. E isso nos mostra que o deserto é um lugar em que Deus fala e nós ouvimos. É um lugar que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que eu quero saber qual o propósito que eu estou vivendo aqui neste lugar. Eu preciso me descobrir e saber exatamente o que o Senhor quer de mim. O que eu posso estar passando? O que eu posso estar fazendo para isso acontecer? O deserto é o local onde nós demonstramos a nós mesmos, ao mundo e ao inimigo, que nós somos criados em Deus para viver a sua perfeita vontade em nós. O que será que Deus quer de nós? O que Ele quer de mim, o que Ele quer de você? O que nós estamos aqui para viver? Deus preparou coisas maravilhosas para que nós podemos andar nela. E nessa sequidão que nós seremos capazes de mostrar que nós estamos firmes e alicerçados no Senhor. Não existe nada melhor do que quando nós estamos enfrentando um deserto e eu posso erguer a minha voz ao céu e clamar Maranata. Sabemos que Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muitas vezes clamamos este nome, essa palavra, porque estamos ansiosos por uma cura, por uma libertação, por uma porta aberta. Mas quando nós estamos caminhando no deserto, nós podemos observar a grandeza do nosso Deus e clamar, Senhor Maranata, não apenas, Senhor, para curar as minhas doenças, mas porque eu preciso celebrar a Tua presença em minha vida. Tantas vezes nos sentimos em um deserto, e você não tem ideia, ou talvez tenha melhor do que eu, de saber que a presença do Senhor, uma hora que é tão lindo de saber que nós temos por perto, e uma consciência de que o Senhor sempre está conosco, e que eu posso erguer a minha voz e declarar, Senhor, nada melhor do que te ter como meu amigo, de poder celebrar uma presença, que mesmo em meio a tanto caos, a tanta catástrofe, a tanta luta, a presença do Senhor é fiel, para nos animar e nos fazer enxergar que há um caminho a percorrer, mesmo que às vezes a vitória não venha, mesmo que às vezes a doença persista, mesmo que infelizmente às vezes os objetivos não são alcançados, por mais que seja difícil, eu consigo viver dessa forma. Não dá para viver sem a presença de Deus. Não dá para caminhar sem a presença de Deus. Não dá para viver dessa forma. Aleluia. Mostre a você mesmo, neste deserto, que você é capaz de ficar pelo Senhor, firme e constante, jamais olhando para um lado para o outro. Talvez as pessoas vão te olhar como me olharam, talvez um pouco triste, no meio de um acampamento, vivendo um momento de luto, mas mesmo ali quieto, prestei a minha adoração ao Senhor, prestei o meu culto ao Senhor, e saí daqueles 4 dias abençoado, convicto diante daquilo que o Senhor quer na minha vida. O Senhor usou pessoas para falar comigo, usou pessoas para me encorajar. Este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que eu vivo. Pode ser o momento mais difícil, Ele não te deixa só, Ele não te deixa caminhar só, Ele está contigo, Ele está contigo. Existe uma palavra, uma promessa contida no livro do profeta Isaías, maravilhosa, forte, que diz assim, Isaías 41:18, abrirei rios em lugares altos e fortes, no meio dos vales tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais.
Isso é o que Deus faz em nossas vidas. Isso é o que Deus faz em nossas vidas. Deserto é o lugar para descobrir quem realmente você é. Quantas pessoas param no meio do caminho? Quando Deus abre o mar vermelho para o povo de Israel passar, a multidão passa aquela terra em seco. Quando eles chegam do outro lado, a alegria e a motivação de todos eram pular, dançar, celebrar, bater seus tambores, eu ia falar tambuque, tambores, e batuques. Às vezes a língua trava, irmãos. E fizeram isso porque viram a poderosa mão do Senhor. Miriam, irmã de Moisés, a primeira que começou a dançar no Espírito. Quando o milagre cessa, quando aparentemente a mão do Senhor não é vista, Miriam é uma das primeiras que murmuram e reclamam porque não está entendendo aquilo que Deus está fazendo. Quem você é no deserto? O pastor trouxe uma palavra domingo aqui na igreja, dizendo que o justo vive Vive por quê, irmãos? A Bíblia não diz que o justo vive por sentimentos, por emoções. Infelizmente é o que acontece com muitos cristãos. Vivem na emoção do momento, no sentimento, senti a presença de Deus hoje, aleluia. No próximo culto, olha, não senti nada. Já começa a querer se afastar, desviar, ou botar a culpa no pastor ou no ministério de louvor, sendo que ele não sentiu nada. E eu vejo a palavra do Senhor garantindo que o justo vive pela fé. Há duas diferenças entre pessoas que às vezes não sentem nada, porque ou estão levando as coisas de qualquer jeito, ou porque é um momento de Deus na vida dela. Se eu aprendo que o justo vive pela fé, não é pelo fato de eu estar vivendo um deserto, ou de repente hoje eu não estou sentindo algo que possa me trazer a pular, a fazer aquilo que vocês veem eu fazendo, que eu não creio que Deus não está aqui. Deus está aqui, Ele é fiel, Ele fala, olha, estarei convosco todos os dias. Me questionaram ontem, como que você ora por mim, enfermo se você está doente? Eu vivo por fé, por convicção. Eu sei quem o meu Deus é. Eu não preciso estar curado para orar por cura. Eu não preciso estar vivendo na terra que emana leite e mel, para poder dizer, olha, você vai sair do deserto. Eu posso estar vivendo lá com você, e de repente você pode até sair primeiro que eu. Não significa que Deus me deixou ou me abandonou. Ele está me purificando, me moldando. Quem você é no deserto? Como as pessoas te enxergam? Mas primeiro, como que você se enxerga no deserto? No terceiro ponto, continuando em Isaías 41:18, podemos viver um renovo no deserto. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Preste atenção nisso aqui, meus queridos, é muito interessante isso. Verso 19. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Meus queridos, nenhuma dessas árvores citadas aqui, nesse texto, nenhuma delas é nativa de deserto. Nenhuma delas, por força do homem ou por força da natureza, podem crescer em áreas desérticas. Nenhuma delas podem florescer no deserto. É justamente aqui que eu vejo a maravilha da palavra profética vinda do Senhor sobre mim e sobre tua vida.
Aqui ele simplesmente está dizendo que o deserto será transformado em estado de miséria, em um estado de felicidade, em um estado pleno de alegria e gozo. O nosso Deus é dono de todo o poder. Aleluia. Agora, talvez eu, talvez você, podemos até dizer que somos uma terra desolada, infrutífera, mas ele está dizendo claramente que será uma terra viçosa, uma terra fértil. Assim Deus fará na tua vida, assim Deus terminará o deserto na tua vida, fazendo florescer aquilo que aos olhos humanos jamais pode acontecer. Este é Deus. Viva o renovo no teu deserto. Aleluia, nós vamos testemunhar que o Deus eterno é quem fez tudo isso. As pessoas verão a mão do Senhor sobre a tua vida. Aquele que fez o caminho no meio do mar, aquele que abre portas, é aquele que vai fazer o teu deserto florescer nesta noite. Aleluia, Ele fará com que rios brotem no meio deste lugar. O Senhor nos chamou para acabar com os desertos de frustração, para acabar com a angústia e a derrota. Ele nos chamou para semear vida, para semear paz. Ele nos chamou para levar alegria e satisfação aos corações contritos, levando fé, levando amor. É para isso que nós estamos sendo preparados nesse deserto. Ele confia em nós para levarmos confiança aos corações desalentados, aqueles que estão fora da unidade de Cristo, aqueles que ainda não conheceram o grande amor que nós conhecemos. Deus nos dá a missão de apresentarmos a este mundo caído um deserto renovado. Em nome de Jesus, coloque a mão no teu coração e fale: olha, o meu deserto será renovado. Eu serei como árvore plantada. Os rios do Senhor chegarão sobre a minha vida. E eu não vou sair desse deserto derrotado. Sairei daqui ainda mais forte. Sairei daqui renovado. Em nome de Jesus. Para concluir, meus queridos. Na escola do deserto, aprendemos que o nosso sustento vem do provedor. Nunca virá da provisão. Há pessoas que confiam nas coisas que têm, mas se esquece de confiar naquele que nos dá a vitória, naquele que nos dá a vida. Aleluia. A nossa fonte até pode secar, Júnior, mas o manancial do Senhor jamais vai parar de jorrar. Aleluia. É nessa hora que nós precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão, a depender daquele que nos chama, daquele que nos coloca de pé, daquele que nos mantém firmes, daqueles que diz assim para nós: olha, continue a tua caminhada, eu sou contigo, não temas. Aleluia. Dependa do Senhor. Todos os que foram treinados por Deus no deserto foram grandemente usados por Ele. Todos aqueles que foram testados, provados, tiveram grande missão em suas mãos. Citei aqui Abraão. Diante da tua grande luta no deserto, se tornou um pai de uma grande nação. Podemos ver várias outras pessoas. João Batista, vivendo no deserto, e ali preparando e anunciando a Jesus Cristo a todos aqueles, levando ao arrependimento. Eu, pastor Rodrigo, vivendo o meu deserto, vivendo as minhas lutas, nunca imaginei na vida que eu poderia de repente ser exemplo para pessoas no mundo inteiro. Aquilo que de fato nunca aconteceu, né, irmãos? Mas sendo exemplo aqui para vocês, eu já fico muito feliz. Se eu pudesse ser exemplo na minha família, se eu pudesse ser exemplo, aleluia. Cada um no seu deserto, irmão. Cada um vivendo suas lutas. Mas eu acredito que um pouco daquilo que eu vivo e passo, eu posso ser exemplo para vocês aqui, nessa comunidade local. Eles foram, né? Exemplos para o mundo todo. Mas quem sabe a tua luta pode se tornar exemplo para pessoas que você nem sabe, nem imagina. Tudo depende do jeito que você encara o teu deserto, do jeito que você vive. Podemos ser instrumentos do Altíssimo.
No deserto nós conhecemos mais de Deus. Descobrimos quem realmente nós somos. Deus, Ele não muda o clima do deserto, mas Ele usa esse clima para nos mudar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer conforme Ele quer. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Cadê meu amigo?